novamente estamos aqui, né? Iniciando essa semana, segunda a sexta, falando ao nosso Deus que nós precisamos dele. Não que no sábado e no domingo essa necessidade não exista, existe sim, mas nós perseveramos, continuamos, aqui estamos juntos, né? Batalhando, anunciando para o Senhor, para principados, potestades, que nós desejamos a presença do nosso Deus, que nós elevamos a nossa alma, queremos mudar o foco do nosso olhar, buscar a sua presença. Eis-nos aqui novamente para dar esses passos. Bom dia, Clarice, bom dia, Laurinelli, irmão Walter. Que Deus abençoe vocês, que bom que vocês estão aqui comigo novamente, que bom que vocês estão aí, especialmente, né, depois de um final de semana difícil, aqui também, viu, Laurinelli? Tá bem nublado, não tá chovendo agora, mas o tempo todo nublado, chuvas fortes, né, raios, trovões, mas assim a gente passou, né, por um final de semana um tanto difícil, com as notícias que se chegaram, especialmente pelo acidente, né, que levou a vida da cantora e de outras pessoas, tantas famílias que perderam seus entes queridos, tantos filhos que crescerão sem a presença dos seus pais. E como isso causa dor em nossos corações, né? Ver essas situações acontecerem, são coisas que a gente não consegue compreender no natural, né? Mas nós sabemos que em todas as situações o Senhor tem o controle, Ele tem o controle. Nossa, Laurinelli, que horror! Em todas as situações o Senhor tem o controle. Nada foge do seu controle, nada foge da sua permissão, nada foge do nosso Deus. E apesar de termos notícias ruins, né? Mas nós temos a esperança das boas novas, que é o que nos sustenta, né? Que é o que nos faz avançar. Quando a morte vem, né? O que a gente precisa declarar, decretar, é que Cristo é a ressurreição e a vida, né? Nele está a nossa esperança, a nossa expectativa, e precisamos anunciar cada vez mais sobre isso, porque tantas pessoas não têm essa esperança, tantas pessoas estão com o coração dilacerado, né? Ao passar por momentos como esse, quando o dia mal chega, como chegou nessas famílias, alguém que sai para ir para um trabalho, para realizar algo e não concretiza, é muito assustador, né? A gente pensar. E ao mesmo tempo a palavra de Deus fala que é melhor a gente estar na casa que tem luto, é melhor estar nesse lugar do que estar num lugar onde há festa. A Bíblia fala isso. Mas como nós, seres humanos, fugimos de estar nesse lugar, porque ali há o choque, né? Ali a gente se depara com a sentença, ali a gente tem que refletir, né? O que é que aconteceu? Bom dia, Jonatas, seja bem-vindo. Ali a gente tem que refletir, de fato, no que aconteceu, essa realidade, né? Essa circunstância nos atinge de fato. E muitos não querem sair da anestesia, né? Muitos não querem
entender, ouvir o que a dor, o luto grita, né? O que o luto escancara bem na nossa frente. Então, que possamos, quando as notícias ruins vierem, que possamos, de algum modo, ser aqueles que trazem o conforto, o consolo. Muitos vão nos procurar. Bom dia, Nélia. Bem-vinda, minha querida. Muitos vão nos procurar para perguntar por quê? Por que isso acontece? Por que Deus permite certas coisas? A gente pode não ter essa resposta porque Deus permite, mas a gente tem outras respostas a oferecer e que, como encarregados dos seus mistérios, nós sejamos aqueles que trazem o consolo de alguma forma, que traz sempre a mensagem das boas novas, da esperança que há em Cristo, né, do que Ele consumou lá na cruz do Calvário e do que será, né, tudo novo no momento em que Ele vier para assumir o seu trono aqui na terra, né? Então, esse final de semana eu realmente fiquei, não só pela situação que já foi muito triste, né, do acidente de Marília Mendonça e dos demais, mas aqui também nós estávamos em campanha por uma menina de 11 anos que, com leucemia, os pais lutando pela vida da sua filha, e no domingo ela veio a falecer, ontem ela veio a falecer, então foi uma comoção também aqui em Feira. Bom dia, Enides, Dona Enides, bom dia, mãe. Então foi uma comoção na cidade, né? De ver toda aquela luta para conseguir o recurso, para trazer o tratamento para ela, mas a doença vencer. Essa sensação, né, da morte vencer é muito ruim. Estava refletindo que a morte, ela é inimigo, ela não foi intrusa, né? Ela não tem como a gente se acostumar com a morte, não tem como, não dá. Não importa qual seja a situação, de que maneira, se é uma doença que já vinha ou se foi algo tão chocante de repente, né? Nós não nos acostumamos com a morte, porque ela é intrusa, ela sempre será intrusa. Ela não foi criada por Deus, né? Deus nos pensou, quando nos criou, Ele pensou em vida abundante e eterna. Isso vem de Deus, isso é do Senhor, né? Quando Jesus veio, Ele veio para restaurar isso, também para restaurar isso. Essa possibilidade de nós termos a vida abundante e a vida eterna ao lado do nosso Pai. Então é necessário que a gente avance e que a gente tenha coragem de falar e de ser o consolo e o conforto, de não nos aterrorizarmos, de não blindarmos a nossa mente, de falarmos a nós mesmos também, porque somos atingidos quando essas situações vêm. Vem também dúvida, olha o que a morte traz: tristeza, medo, angústia, dúvidas, né? Dor, saudade, a separação é difícil. Então, só veio para trazer coisas, sentimentos ruins, mas nós precisamos estar firmados, firmes, né? Na fé no Senhor, olhar para o alto. O que fazemos aqui de segunda a sexta é uma forma, né, de preparação, de nos blindar mesmo para o dia que vai chegar. Esse dia mal chega, né? As aflições do mundo vão chegar, mas quando elas chegarem, que elas nos encontrem firmados na rocha, né? Que é o Senhor. E que, apesar delas, né, apesar de abatidos, não estejamos destruídos, mas confiantes no Senhor. Bom dia, Maria Luísa. Hoje nós vamos ler o Salmo 83. Não poderia iniciar, né, sem falar desses acontecimentos, porque mexeu comigo.
nos dá uma sensação assim de tristeza, né? Nos coloca na intercessão pelas vidas que ficam, como conseguir avançar. Mas vamos continuar aquilo que o Senhor colocou em nossos corações, a proposta de preparação, de posicionamento, de estarmos buscando a sua presença, abrindo o nosso próprio entendimento daquilo que Ele quer, né? Ele tem nos chamado, Ele tem chamado um povo para se levantar, para revelar os seus segredos, os seus mistérios, um povo que o adore em espírito e em verdade. Então, vamos continuar, não vamos parar, né? Vamos avançar, seguir em frente, olhar para o alto e continuar a nossa pegada de forma firme, a nossa caminhada de forma firme, né? Deixando atrás de nós os rastros de Deus, né? Deixando, enquanto a gente anda, a gente vai deixando os rastros de Deus para quem vier atrás possa seguir, possa sentir o seu perfume, possa encontrar o caminho, as pistas também, né? Então, nós não vamos parar, vamos avançar. Bom dia, Ana Alessandra, bem-vinda. Vamos avançar. Eu abençoo vocês também com esse fortalecimento, com essa esperança, expectativa no reino. Eu sei que essas notícias trazem abalo para a gente, trazem tristeza ao nosso coração, mas precisamos estar firmados na rocha, que é o Senhor. Fortaleçam-se nas promessas do Senhor, fortaleça o seu espírito nas promessas do Senhor, na vitória. Marbe Delicatessen, bom dia, na vitória, né, que Jesus conquistou na cruz do Calvário, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã, é porque Ele vive, nós tendo essa esperança, nós podemos consolar outros, nós podemos abraçar aqueles que sofrem e levar o conforto do Senhor. Não precisamos de explicações, não precisamos de muitas palavras, apenas de ser, né? De abraçar, de orar, né? É isso que nós precisamos agir. Então, sintam-se fortalecidos nessa manhã, com a graça do Senhor, com a vitória do Senhor, com aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. É necessário que muitas coisas aconteçam, ainda outras mais chegarão até nós. Não se apavorem, foi isso que o nosso Senhor falou. Não se apavorem, né? Fiquem firmes, sejam atalaias, toquem a trombeta, anunciem. É isso que o Senhor tem nos dito nesses últimos dias. Vamos lá para o Salmo 83. Também um salmo da família de Asaf. Ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Vê como se agitam os teus inimigos, como os teus adversários te desafiam de cabeça erguida. Com astúcia conspiram contra o teu povo, tramam contra aqueles que são o teu tesouro. Eles dizem, venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Com um só propósito tramam juntos, é contra ti que fazem acordo. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarinos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia com os habitantes de Tiro. Até a Assíria aliou-se a eles e trouxe força aos descendentes de Ló. Trata-os como trataste Midian, como trataste Sísera e Jabim no rio Quizon, os quais morreram em Edom, em Endor, e se tornaram esterco para a terra. Faze com seus nobres o que fizeste com Oreb e Zeebe, e com todos os seus príncipes, o que fizeste com Zeba e Zalmuna, que disseram, vamos apossar-nos das pastagens de Deus.
Faze-os como folhas secas levadas no redemoinho, ó Deus, como palha ao vento, assim como o fogo consome a floresta e as chamas incendeiam os montes, persegue-os com teu vendaval e aterroriza-os com a tua tempestade. Cobre-lhes de vergonha o rosto, até que busquem o teu nome, Senhor. Sejam eles humilhados e aterrorizados para sempre, pereçam em completa desgraça. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Bom dia, quem chegou aqui foi Clícia, France, Elilde, bom dia, queridas, sejam bem-vindas. Então, nesse salmo, a gente percebe, né, a aflição da família de Asaf, de quem escreveu o salmo, e ele fala de forma bem específica de povos que estão se levantando contra Israel, de povos que querem destruir. O intento é destruir Israel, é que Israel não desapareça da terra, né? E aí ele cita quais são esses povos que estão destruindo, clama a Deus para que o Senhor haja, para que o Senhor novamente destrua os inimigos, seja favorável a Israel, porque não é contra o povo especificamente que essas pessoas, esses povos têm se levantado, né? Mas sim contra o próprio Deus. E aqui tem alguns pontos interessantes do que o salmista fala. No 4, ele diz que as nações falam, né? Venham, vamos destruí-los como nação, para que o nome de Israel não seja mais lembrado. Interessante é que Israel, né, carrega o nome de Deus. E quando Deus mudou o nome de Jacó para Israel, ele estava dizendo alguma coisa, né? Estava carregando algo. Israel significa aquele que vê Deus, aquele que luta com Deus, né? Então, toda vez que o nome Israel é falado, é proclamado, há uma profecia sendo liberada, né? De que o homem vê Deus, o homem é possível que o homem possa ver Deus, é possível que o homem lute com Deus, né? Esteja do lado de Deus, e isso incomoda, né? Declarar isso incomoda. E aqui o salmista fala que o intento do coração, por que lutar contra uma nação tão pequena, com um povo tão aparentemente frágil, né? Por que lutar contra essas pessoas? Qual o objetivo de exterminar esse povo da terra, né? Esse povo está imbuído de lembrar as nações que Deus existe, né? Que um homem um dia lutou com Deus, que viu a face, viu Deus, né? Não a face mesmo, porque nenhum homem viu a Deus, mas que um homem esteve junto com Deus e que é possível, né, esse contato. E no 5 também ele fala, com um só propósito tramam juntos, é contra ti que fazem acordo, contra o Senhor, né? Então não é contra os homens, não é contra a nação, não é algo natural, existe algo sobrenatural, né, acontecendo. A gente lembra lá no livro de Esther que Amã, ele tem raiva dos judeus, uma raiva que ninguém sabe exatamente aonde nasce, né? Assim, olhando a grosso modo, ele tinha o poder, os judeus eram um povo escravo, então não tinha por que odiar tanto os judeus assim. No entanto, ele faz um decreto, né, para que todos os judeus morram. Então essa raiva, essa ira, ela já está no espiritual, ela não é natural, ela vem do espiritual. E me chama a atenção aqui quando fala com um só propósito, tramam juntos.
Meus queridos, minhas queridas, vocês sabem o poder que há de fato em unidade, em se unir com um só propósito? Será que a gente tem o entendimento que a gente precisa ter do que é estar unido em um só propósito? União mesmo. Toda vez que um povo, toda vez que pessoas se levantam para estarem unidas em um propósito, para realizar algo, elas vão conseguir. A gente vê isso em coisas simples, né? Coisas bem simples. Quando alguém decide construir uma casa, essa pessoa apresenta o seu projeto e une outras e a casa sai. Olha que coisa! Oh, nunca paramos para pensar, né, sobre isso. Então, é certo que hoje, né, a maioria das vezes a gente paga, né, é negócio, mas se a gente parar para pensar, tantas vezes que se faz mutirões de tantas coisas e se consegue algo. Então, há um segredo, há um mistério, uma realidade espiritual no acordo, em andar juntos como um só propósito. Jesus falou sobre isso, né? Ele fala que a oração deve ser 2 ou 3, né? Quando nós estivermos juntos, em acordo. Então, decretos que foram feitos na terra podem ser mudados, né? Que ligar na terra será ligado no céu, que desligar na terra será desligado no céu. E se quem luta pelo mal, quem é inimigo de Deus, quem se posiciona como inimigo de Deus, consegue seus intentos, né, se aliando em um propósito mal, imaginem nós nos aliarmos, né, com um único propósito, o que Deus não pode fazer, um propósito alinhado à sua vontade. O que Deus não irá fazer quando encontrar esse povo que está posicionado e alinhado com o seu propósito? Vocês não imaginam. Eu acho que sim, né? Acredito que vocês que têm vindo, que se colocaram, que estão aqui, especialmente no ao vivo, eu sei que outros vão assistir, não se sintam constrangidos com isso, quem assistir depois, mas existe algo no espiritual, quando eu me coloco, quando eu me posiciono, vocês que têm se posicionado, que assumiram, né, esse desafio também de acordarem cedo, de mudar o horário que vocês estão levantando para acompanhar no ao vivo. Nós não estamos no mesmo lugar físico, mas nós estamos no mesmo lugar espiritual, acreditem, né? O Senhor nos colocou no mesmo lugar espiritual e há poder, né, liberado do céu quando há, de fato, unidade de propósito. E nessa manhã era isso que eu gostaria de estimular, né? De nos estimularmos. Busque se associar àqueles que têm unidade de propósito com você, né? Busque orar junto quando situações difíceis como o que estava acontecendo aqui, como o que estava acontecendo nesse salmo, muitos povos aliançados com um único intento de destruir o povo de Israel, um único intento, né? Era esse. Estava conseguindo, mas eles tinham e têm Deus, né? E alguém se levantou para orar e para lembrar o Senhor de não se emudecer, de não sair, né? Então, que ao passar por lutas, por dificuldades, não lute só, né? Não esteja só. Busque pessoas que têm unidade de propósito com você. Se levante também, se posicione, seja essa pessoa que contribui com outros nas suas causas, que se levanta para trazer a realidade do alto para a terra, né?
para trazer a mudança, para trazer a vida, a bênção. Jesus falou, né, que os filhos das trevas eram muito mais prudentes do que os filhos da luz, mas nós precisamos mudar essa identidade e começar a sermos prudentes também. Eles sabem da força que têm quando se unem e colocam seus interesses à parte, né? Colocam seus interesses à parte quando querem algo específico. Que sejamos assim também, que no nome do Senhor, pelas causas do Senhor, nós possamos colocar nossos interesses à parte, nós possamos dizer a Deus que aceitamos a sua direção, a sua vontade, ser como Jesus foi, né? Lá no Getsêmani, que apesar de doer, de chorar, de sangrar, mas ele disse, contudo seja feita a tua vontade, que a gente encontre aqueles que são capazes de ficar 1 hora conosco, o que não aconteceu com Jesus, né? Ele não teve isso da parte dos discípulos, ele precisou passar sozinho, precisou chorar sozinho, precisou gemer sozinho. Mas nessa manhã o que veio ao meu coração diante das situações que vivenciamos nesse final de semana, Laurinelli falou aí de uma irmã que foi levada pela enxurrada, nós soubemos as notícias do avião, né, que caiu com a cantora, aqui em Feira, né, a Yasmin, que não resistiu, né, à luta contra o câncer, e tantos outros, se eu perguntar, talvez vocês tenham aí outras situações. Nós precisamos nos levantar, nos posicionar, ser aqueles que entendem o que Deus quer e lutar com um só propósito, né? E qual é esse propósito? Qual é a vontade? Qual é o desejo? Precisamos encontrar no nosso Pai o que Ele quer para esse tempo, né? Para esse momento que nós estamos vivendo. Que bom que vocês já têm sido despertados para isso. Que bom que vocês têm se posicionado. Que bom que nós estamos caminhando juntos e que o Senhor revele ainda mais para nós o que Ele deseja, né? Quando Ele nos uniu, quando Ele fez com que a gente se achegasse um ao outro. Muitos de vocês nem me conheciam, mas se o Senhor tem colocado, é porque Ele tem algo, né? Então, que haja essa unidade de propósito. Nessa manhã, o que veio forte ao meu coração foi isso, sabe? Unidade de propósito. Andar juntos, deixando de lado aquilo que eu mesmo quero, porque tem um alvo, tem um objetivo a ser alcançado. Se os inimigos de Deus conseguem, se nós que temos Deus, né? Como é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se os inimigos dele conseguem andar alinhados, conseguem andar em unidade de propósito e ter realizados os seus feitos, se o seu povo entender, né? Se o seu povo compreender essa força da unidade, do acordo, né? Muito mais podemos fazer porque Ele é conosco. Não é na nossa força, né? Mas Ele é conosco e Ele aguarda ansioso esse posicionamento do seu povo. Ele aguarda com expectativa. Os olhos do Senhor estão vasculhando a terra, né? Vasculhando a terra. Outro ponto que me chama a atenção para a gente já ir concluindo é que aqui eu achei interessante que a forma como o salmista fala, né, para que Deus destrua, para que Deus haja, ele fala de Deus usar as forças da natureza. E esses dias aqui, essas semanas, aqui na Bahia tem tido chuvas muito fortes, muitos raios, né, muitos trovões. Acho que de sexta para sábado, se eu não me engano, aqui em Feira, foi uma noite praticamente de terror, sabe? Aquelas cinematográficas.
trovão, relâmpago, bem forte, bem alto, e a gente para e pensa, né, no poder de Deus, na força de Deus. Eu particularmente medito, né, na voz de Deus ressoando como um trovão. O que o Senhor quer comunicar quando Ele aciona as forças da natureza? O que o Senhor quer comunicar aos homens, né? Porque a gente, diante das forças da natureza, a gente não é nada, não tem muito o que fazer. E mesmo assim, há homens, mulheres, seres humanos que continuam se achando alguma coisa. E aqui o salmista ele pede o tempo todo que leva no redemoinho palha ao vento, fogo, vendaval, tempestade, ele fala disso, né? Mas, apesar dele querer a justiça de Deus, querer que Deus intervenha, um ponto que me chamou a atenção foi que no 16, cobre-lhes de vergonha o rosto, até que busquem o teu nome. Então, que também essa misericórdia do Senhor seja desenvolvida em nós. A gente quer sempre a justiça. Quando uma injustiça vem, nosso DNA, né, clama pela justiça, para que a justiça aconteça. Todos nós vamos clamar para que a justiça aconteça, mas que a misericórdia do Senhor também nos transforme, que também sejamos cheios da misericórdia e que possamos orar por aqueles que ainda não conhecem a Deus, que estão se levantando contra Ele, contra nós, porque carregamos o seu nome, assim como Israel carrega no nome essa profecia, nós também temos carregado, né? E toda vez que alguém olhar para nós, ele vai ver o Senhor, assim como toda vez que alguém se depara com uma casa em luto, ele vai perceber a realidade daqui da terra, né? O fim, o que acontece, que de fato não há um futuro, né? Porque fazemos planos, mas a resposta vem do Senhor. Mas que haja essa misericórdia em nós e que possamos orar para que seja quem for, né, seja moído até que busque o nome do Senhor, né? Que também essas pessoas encontrem com o Senhor, porque é da vontade do nosso Deus que todos sejam salvos. Sabemos que nem todos serão por escolha própria, decisão própria, né? Posicionamento contrário, mas que a gente possa orar para que eles busquem o nome do Senhor, para que cada um se volte e busque o Senhor e encontre a sua face, a sua misericórdia, que haja isso também em nós. Que o Senhor nos abençoe, né? No início dessa semana, estamos iniciando e nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos em quais situações o Senhor nos colocará ou permitirá que chegue até nós. Então, que de fato, né, a gente possa estar firmado nele e que independente da situação que venha até nós, que possamos ser aqueles que carregam o nome do Senhor, né, que anunciam, que resplandecem, né, que falam dele, mesmo carregado em dor, mesmo carregado em lágrimas, mesmo com tristeza, mas que ainda assim nós sejamos cartas vivas anunciando o nosso Deus, anunciando o nosso Pai, apontando onde está a nossa esperança, né? Jogando a lanterna para onde está a nossa esperança. Que seja assim com cada um de vocês. Fiquem firmes, as lutas não são fáceis, tanto as lutas exteriores como as interiores, mas 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas se estamos firmados na rocha que é o Senhor, nós não seremos atingidos, não porque somos melhores do que ninguém, mas porque quando ele fala em atingir, não é
fora, mas é dentro. É aqui dentro, ó. Não seremos abalados, destruídos, nós estaremos firmes, confiando no Deus que nós servimos. Que o Senhor nos abençoe, né? Vamos orar agora. Oh Senhor, Pai, nós nos achegamos diante da Tua presença, Pai, com tantas notícias aqui na terra, Senhor. Oh Senhor, notícias que causaram dor, tristeza aos nossos corações. Oh Senhor, nos doeu ver uma jovem perder a sua vida tão nova, com talento, Senhor. Alguém que podia estar abrindo sua boca para Ti. Ó Senhor, tantos outros que também perderam sua vida nesse acidente, deixando suas famílias, filhos por nascer, filhos pequenos. Senhor, tem doído ver uma mãe, um pai, mais uma vez uma mãe e um pai, enterrar uma filha, Senhor, um filho, perder a batalha contra uma doença tão feroz, Senhor, como o câncer. Deus, eu te peço que o Senhor ajude a encontrar essa irmã que foi levada pela enxurrada. Senhor, oh Jesus, nós ficamos com o nosso coração dolorido, Senhor, por tantas notícias, mas nós te pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor nos ajude a estar com a alma elevada, que o Senhor nos ajude a estar com os nossos olhos em Ti, Senhor, e sermos aqueles que podem trazer um pouco de alento para as vidas que têm passado por isso. Pai, se formos nós a passar por situações como essa, também dá-nos, Senhor, a visão, assim como o Senhor deu a Estevão, que estava sendo apedrejado, contudo ele viu os céus abertos e o Filho do Homem de pé. Senhor, nos ajuda, Pai, a olharmos para Ti, a vermos a Ti, que o sobrenatural seja natural para nós, Senhor. Que o sobrenatural seja natural para aqueles que clamam a Ti, para aqueles que falam do Teu nome, Senhor. E que possamos, no dia a dia, ouvir o Teu Espírito Santo nos direcionando e dizendo: este é o caminho, por ele andai. Senhor, nos ajuda a andar como um corpo, em um propósito. Senhor, que cada um dos meus irmãos que aqui estão encontrem essas pessoas para estarem unidas em oração, batalhando por causa, Senhor. Que o Senhor não desampare ninguém, que o Senhor fortaleça, trazendo outros, porque na unidade o Senhor ordena vida e bênção. Quando os irmãos andam unidos, o Senhor ordena bênção e vida. Ó Deus, e desfaz, em nome de Jesus, os intentos malignos contra o Teu povo, que não prevaleçam, Senhor, que não prevaleçam, Senhor. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Fortalece-nos, Senhor. Ó Deus, é o que eu te peço nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia para vocês. Boa segunda-feira, bom trabalho. Enfim, que o Senhor esteja conosco nesse dia. Que nós possamos sentir a presença do Senhor e que outros também sintam a presença do Senhor quando chegarmos, sem precisar falar nada, mas que a paz de Deus chegue junto conosco, né? Em nome de Jesus. Até amanhã, queridos.